Essa história não é sobre dinheiro, embora envolva uma quantia considerável. É sobre princípio, é sobre o que acontece quando uma corporação gigante decide que você, o consumidor individual, não passa de uma inconveniência insignificante em seu balanço financeiro. E o mais importante é sobre a doce, fria e absolutamente legal vingança que servi na bandeja de prata de uma reunião anual de acionistas. Eu sou o cara que viaja a trabalho o tempo todo e sou ridiculamente fiel à mesma companhia aérea há mais de uma década. Pense em status de diamante, ou talvez platina vitalícia, algo assim. Eu acumulei milhas suficientes para dar a volta ao planeta 2,5 vezes, ou, como descobri, para comprar uma participação significativa na miséria deles. O problema começou em uma viagem de retorno da Europa. Eu estava voltando para casa, trazendo comigo uma maleta especial que continha algo que não era apenas caro, mas insubstituível. Não era a joia da coroa, mas era um protótipo de equipamento de testes altamente sensível, avaliado em cerca de $27 mil. E pior ainda, um presente de aniversário de casamento para minha esposa. Uma câmera fotográfica vintage restaurada que eu havia gasto 6 meses procurando. Eu tomei todas as precauções. Fiz o check-in da bagagem, paguei o extra por bagagem prioritária e declarei o valor, tudo dentro do protocolo. Cheguei em casa, esperei na esteira rolante, assisti a todas as malas surgirem, desde a mochila de trekker até o estojo de guitarra. E a minha maleta preta, robusta e inconfundível nunca apareceu. O horror inicial se transformou rapidamente em irritação profissional. Bagagem perdida acontece. Eu preenchi o formulário de extravio, me deram um número de protocolo e me garantiram que ela apareceria no dia seguinte, ou no máximo, em 48 horas. 48 horas se transformaram em uma semana. Uma semana se transformou em 15 dias. Liguei para o número de atendimento ao cliente tantas vezes que memorizei o menu de opções. Cada interação era como bater a cabeça na parede de mármore deles. Eu falava com pessoas diferentes que me davam a mesma resposta robótica. Estamos investigando, senhor, tenha paciência. Depois de um mês, a verdade cruel chegou. A bagagem estava permanentemente perdida, sumida no éter, junto com meus $27 mil em equipamento e o presente de casamento. Eu iniciei o processo de reivindicação de seguro junto à companhia aérea. Eles pediram a documentação, eu forneci recibos, declarações juramentadas, até mesmo laudos técnicos sobre o protótipo. Aguardei mais algumas semanas, me sentindo um bobo, mas tentando manter a calma. Quando a resposta final chegou por e-mail, foi um tapa na cara. A carta era formal, fria e assinada por um gerente de risco que provavelmente nunca perdeu nada além de um grampeador. Eles lamentavam o inconveniente, é claro. Mas devido às limitações de responsabilidade do transportador, conforme o contrato de Varsóvia e as regras de tarifa, eles só me pagariam o valor máximo de cobertura para a bagagem extraviada, que era de $750. $750. Eu li o número 3 vezes, tentando processar a audácia. $750 por itens que valiam 30 vezes mais. Itens que eu havia declarado e segurado através deles mesmos. A desculpa deles era que, embora eu tivesse declarado os itens, o seguro adicional não cobria equipamentos eletrônicos de alto valor, apenas itens pessoais de vestuário e higiene. Uma cláusula que, claro, estava enterrada em algum lugar nas letras miúdas do contrato que eu supostamente tinha lido em detalhes às 3 da manhã no aeroporto. Foi ali que a frustração se transformou em algo muito mais sombrio e determinado. Não era mais sobre o dinheiro, era sobre a arrogância. Eles esperavam que eu, um cliente de longo prazo, simplesmente aceitasse o mínimo, engolisse o prejuízo de $26.250 e continuasse voando com eles. Eu respondi ao e-mail com uma mensagem simples. Isso não acabou. E eles provavelmente riram, arquivando meu caso como disputa resolvida, valor máximo pago.
Eu não sou o tipo de cara que contrata um advogado e entra com uma ação civil padrão que se arrasta por 5 anos. Eu queria algo mais direto, mais cirúrgico e, acima de tudo, que doesse onde eles sentiam mais, no orgulho corporativo. Minha mente começou a correr e lembrei das minhas milhas. Eu tinha uma quantidade absurda de milhas acumuladas, cerca de 2,5 milhões, graças a viagens incessantes e um cartão de crédito co-branded que eu usava religiosamente. Em vez de resgatá-las para uma passagem de primeira classe para as Maldivas, eu decidi que as milhas seriam minha munição. Comecei a ler tudo sobre a companhia aérea, não apenas as políticas de bagagem, mas os relatórios anuais, as notícias financeiras, a estrutura de propriedade. Foi aí que encontrei a brecha. A companhia aérea tinha um programa estranho, que eles raramente promoviam, que permitia que membros com status de elite pudessem converter grandes blocos de milhas em ações preferenciais. A ideia era que era uma forma de fidelizar os clientes mais importantes, dando-lhes um pequeno pedaço do bolo. Liguei para o serviço de fidelidade e comecei o processo. Foi demorado, burocrático e os atendentes de milhagem ficaram confusos, pois ninguém nunca usava esse programa. Mas eu persisti. Eu liquidei a vasta maioria das minhas milhas, transformando-as em ações. No final do processo, eu possuía uma participação pequena, sim, mas legalmente registrada. Eu era oficialmente um acionista minoritário daquela companhia aérea. O poder de ser um acionista minoritário é simples, mas vital. Você tem direito a comparecer e falar na reunião anual de acionistas, a AGM. Essa reunião é onde o CEO e o conselho se vangloriam dos lucros, fazem promessas vagas sobre o futuro e tentam apaziguar os grandes investidores. E eu estaria lá, não como o Sr. Smith, um cliente que perdeu a bagagem, mas como Sr. Smith, um investidor com o direito legal de fazer perguntas incômodas. Eu esperei pacientemente por 6 meses, monitorando as datas da AGM. Enquanto esperava, preparei meu ataque. Eu reuni toda a documentação do meu caso. A declaração de $27 mil, a carta fria de recusa e as centenas de horas que eu e minha equipe de suporte passamos tentando rastrear a mala. Eu não ia apenas reclamar. Eu ia apresentar isso como um risco operacional para o negócio. O dia da AGM chegou. Eu me vesti com o meu melhor terno de viagem, o mesmo que uso para reuniões importantes. O evento era em um hotel luxuoso no centro da cidade. Passei pela segurança, apresentei minha credencial de acionista e entrei na sala de conferências. O ambiente era de otimismo forçado. Grandes telas mostravam gráficos de crescimento e o CEO, um homem bronzeado e excessivamente confiante chamado Robert, estava no palco falando sobre o futuro próspero e o compromisso inabalável com o serviço ao cliente. Durante a sessão de perguntas e respostas, acionistas grandes perguntaram sobre fusões, aquisições de frota e dividendos. Eu levantei minha mão e esperei pacientemente. Quando Robert, o CEO, finalmente me deu a palavra, ele sorriu condescendente, provavelmente pensando que eu era algum investidor individual querendo saber sobre o preço das ações no curto prazo. Eu me levantei e ajustei o microfone. Minha voz estava calma, clara e perfeitamente audível na sala cheia. Bom dia, senhores do conselho, e obrigado, Robert. Meu nome é Luiz. E sou um acionista minoritário e até recentemente um cliente de fidelidade de status platina vitalícia. Fiz uma pausa para garantir que todos estivessem prestando atenção. Eu gostaria de trazer à atenção um ponto que acredito que representa um risco significativo para a reputação da nossa marca e para a nossa responsabilidade fiduciária perante nossos clientes. Em setembro passado, eu continuei segurando a pasta de documentos. A companhia aérea perdeu minha bagagem contendo equipamento de trabalho avaliado em $27 mil. Eu havia declarado o valor. Robert já estava com o sorriso meio travado. Ele tentou me interromper balançando a mão. Senhor Luiz,
Lamento sinceramente sua experiência pessoal, mas esta reunião é sobre a estratégia corporativa. Eu o cortei, ainda no meu tom calmo, mas firme. Não é uma queixa pessoal, Robert. É uma questão de governança. A equipe de gestão de risco, ao invés de honrar o valor declarado, me ofereceu o limite ridículo de $750. Citando cláusulas obscurecidas de um contrato que visa claramente isentar a empresa de responsabilidade, mesmo em casos de negligência comprovada. Olhei para a mesa do conselho. Minha pergunta é esta. A companhia aérea gasta milhões em marketing para construir lealdade e promover o status superior do nosso programa de fidelidade. No entanto, o Departamento de Sinistros, operando com essa política de limitação agressiva, está ativamente corroendo essa mesma lealdade, transformando clientes valiosos em adversários litigiosos. Qual é a avaliação do Conselho sobre o impacto de reputação e o risco de processo quando eles consistentemente se recusam a pagar uma fração do valor real de um extravio, forçando o cliente a arcar com um prejuízo de $26.250? Silêncio na sala. Eu não gritei. Eu apresentei os fatos como uma análise de risco. Eu era um investidor questionando a política de gestão que afeta o valor da marca. Robert estava visivelmente pálido. Ele murmurou algo sobre revisitar o caso e políticas padrão da indústria. Mas eu não terminei. Eu tinha o palco. E Robert, apenas para ilustrar o custo dessa filosofia de serviço ao cliente, eu disse, levantando levemente o bloco de ações. Todo o meu capital de investimento nesta empresa, que me dá o direito de estar aqui hoje questionando sua liderança, foi financiado pelas milhas de fidelidade que eu acumulei. Milhas que eu agora estou usando para, literalmente, me vingar pelo tratamento que recebi. Quantos outros clientes platina a companhia aérea precisa transformar em acionistas furiosos para que o conselho perceba que $750 não valem a publicidade negativa e a potencial rebelião corporativa? O burburinho na sala começou a se espalhar. Os outros acionistas, especialmente os fundos de pensão, começaram a olhar para o CEO com desconfiança. A gerência de risco e o departamento jurídico estavam ali sentados, e eu podia ver o pânico em seus olhos. Eu havia vinculado um problema minúsculo de bagagem diretamente à saúde financeira da empresa e à percepção de seus clientes mais rentáveis. Robert tentou recuperar o controle, prometendo uma revisão imediata e pessoal do meu caso e pedindo desculpas formais. Mas o dano estava feito. A reunião continuou, mas a atmosfera tinha mudado. A confiança havia sido abalada por um homem com um terno simples e um bloco de ações minúsculo, mas que expôs a hipocrisia da empresa em público. 2 horas depois que a AGM terminou, eu recebi um telefonema. Não de um atendente de linha de frente, mas do diretor de relações com o cliente, implorando para agendar uma reunião. Eu recusei. Eu disse que toda a comunicação deveria ser feita por escrito. 3 dias depois, recebi um pacote via SEDEX, formalizando um acordo. Eles não apenas concordaram em pagar o valor total de $27 mil pelo equipamento perdido e a câmera vintage, mas, para tentar me acalmar e manter meu investimento, eles me ofereceram um bônus de 150 mil milhas adicionais, junto com um pedido de desculpas assinado pelo próprio Robert. Eu aceitei o pagamento, claro, e as milhas adicionais. E eu ainda sou um acionista minoritário. Na verdade, eu planejo estar na próxima AGM, não para fazer um escândalo, mas apenas para lembrar ao conselho com meu terno de viagem que $750 não valem a pena a dor de cabeça que eu lhes causei. A vingança corporativa é fria, paciente e, quando executada corretamente, absolutamente devastadora.